Gente, dando continuidade ao nosso evento, vamos então começar a falar sobre segurança pública inteligente. E aqui nós iremos apresentar hoje, nós vamos conhecer um pouco da história do case de sucesso do projeto Vídeo Polícia da Bahia. E para contar um pouquinho, para falar um pouco desse case, eu quero dar as boas-vindas e convidar ao palco o secretário de Segurança Pública do Governo do Estado da Bahia, Marcelo Werner. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de parabenizar a Avantia e todos os patrocinadores, fomentadores desse evento, um evento tão importante que fala de inovação, de cidade de inteligência, de uso de tecnologia, enfim. Gostaria de cumprimentar todos em nome do nosso amigo Silvio, Eduardo, que tão bem nos receberam aqui, meu amigo Dr. Romero, que foi o Papa do Planejamento Operacional da Polícia Federal, um dos, os quais eu usei como referência aí no início da minha trajetória, e também os que nos receberam aqui, Bruno e Hamilton, que são os que nós temos aí muitos contatos aí nesse projeto que vem sendo de sucesso na Bahia. Eu falarei um pouco, inicialmente, sobre como a gente está abordando a segurança pública da Bahia e, lógico, a partir daí, destrincharei um pouco o projeto Videopolícia, né, com a permissão do idealizador, um dos idealizadores do projeto, Coronel Oliveira, nosso superintendente de gestão tecnológica. Com certeza, muitos dos senhores aqui já tiveram contato com ele. Ele, sim, desde 2014, quando o conheci, 2013, na verdade, quando nós nos conhecemos, eu ainda na Federal, cuidando da parte de grandes eventos, naquela oportunidade que nós tivemos de ter grandes eventos em vários estados da Federação, inclusive aqui em Pernambuco. Ali começou justamente a virada de chave para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, não só no uso da tecnologia, mas num outro eixo que eu acho fundamental, que é a questão do comando e controle e da integração, né? E esse aqui não deixa de ser um momento de integração também, no momento que nós temos aqui representantes do público e do privado, conversando, dialogando, buscando as melhores soluções para a área de segurança, para a área de governança, para a área de projetos, de uma melhoria da metodologia e do uso dessa tecnologia para os fins de serviços públicos, tais como a segurança pública. Estou com um probleminha aqui no passador. Foi, né? Pronto, perfeito. Então, como a gente vem trabalhando na segurança pública da Bahia? A gente vem trabalhando o que eu auto-intitulei de solução dos 3 Is. Né? Quais seriam esses 3 Is? A integração, vou passar rapidamente sobre isso, e aqui, simbolicamente, já falei sobre a integração. A inteligência, e a gente vai ver como a tecnologia também está a favor dessa inteligência, e os investimentos. E aí chegarei num grande investimento nosso, que é o principal projeto que a gente tem hoje em inovação e tecnologia, que é o Videopolícia Expansão. Integração. Como falar de integração, como deixar de falar em integração, na verdade, para a segurança pública, né? A gente percebe que, sim, a polícia, a Secretaria da Segurança Pública tem que estar interagindo, integrada, dentro dos próprios órgãos da segurança pública, e aqueles que vivem a segurança pública vão saber o que eu estou falando. Muitas das vezes sequer havia uma comunicação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, entre a Polícia Militar e a Polícia Federal, entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, todo esse organograma todo funcionando separadamente, né? E a integração, não só entre as instituições, mas a integração também em relação à informação, ao uso da informação para fins de uma política de segurança pública. Então, a gente vem trabalhando para que a gente possa ver essa integração, mas é uma integração não só entre esses órgãos, mas também com os municípios, através das guardas municipais, das prefeituras, que podem e devem interagir nesse sistema de defesa social,
Muitos, inclusive, como foi mostrado aqui, no caso de São José dos Campos, que tem, inclusive, está na vanguarda, muitas vezes, de uma cidade inteligente, de uma tecnologia que deve, sim, tem que ser agregada às forças policiais do Estado e daquela localidade que atuam lá, né? Mas não só isso, a gente tem feito parcerias com o público e privado também, e aqui a gente mostra a importância desse tipo de evento. Tive a oportunidade lá de conversar com a Associação Comercial, com a ADEME, para verificar como a gente pode, né, mutuamente trabalhar em prol de um assunto que para a gente é muito caro, que é a segurança pública. Então, a gente vem trabalhando dentro desse viés para que a gente possa se fortalecer enquanto segurança pública, enquanto ente que está para proteger e servir o cidadão, né? E aí a aproximação também da comunidade. Então, tudo isso vem se somar para que a gente possa trabalhar em prol da segurança e trabalhar a fim de obter mais informações para o segundo eixo. Que seria o segundo eixo? O eixo da inteligência. A gente direcionar a nossa atuação, direcionar a política de segurança pública com base no que foi falado aqui anteriormente, que é o quê? Evidências. É a gente ter os dados, é a gente coletar esses dados, ter esses dados, processar esses dados e fazer o manejo inteligente da segurança a partir desses dados. Seja na inteligência estratégica, para fins de decisões. A gente toma uma decisão sobre uma decisão simples, sobre abertura ou não abertura de um batalhão naquela localidade, uma companhia naquela localidade, o reforço ou não daquela localidade, o uso mais de câmera, a instalação mais de câmeras naquela localidade, né? Seja para nortear, até em sentido macro, políticas de segurança, decisões governamentais, não só do secretário, não só dos dirigentes das forças, mas até mesmo do próprio governador, né? Então, a gente tem trabalhado isso, e a tecnologia, a inovação, a busca por esses dados e o processamento desses dados nos ajudam muito a nortear, né, essa decisão, a nortear um trabalho de inteligência no qual a gente converte em ações práticas em segurança pública, seja através também da inteligência tática operacional, para que a gente possa utilizar essas informações para uma atuação específica, e vocês verão aí, quando eu falo do caso do Carnaval, como a gente usa esse sistema de câmera, seja até mesmo para a gente obter a informação de estimadamente, quantas pessoas tem naquele circuito, para que a gente possa, diariamente, a partir de reuniões de avaliação, fazer um manejo, fazer a melhora do processo da atuação das forças de segurança de um dia para outro. Percebam que o uso da tecnologia, tudo isso vai influenciar, não só nessa integração, que a gente pode pegar uma tecnologia que está sendo utilizada já por um público, já por uma entidade privada, para agregar no sistema de segurança do Estado, mas também para nortear ações nossas em relação à segurança pública, né? É o que a gente chama do direcionamento do policiamento com base na inteligência. Até porque, por mais que a gente queira, e aí eu ouço muito lá, quando estou andando, pedindo para que bote um policial em tal lugar, um policial em outro lugar, a gente não tem como colocar um policial em cada esquina, como era o desejo de vários que me interpelam no meio da rua. Então, a gente tem que fazer o uso, sim, dessa tecnologia, o uso, sim, das câmeras, para que a gente possa fazer um monitoramento, o olho vivo, como foi falado aqui, da melhor forma possível. E aí, lógico, a gente fala em investimento, claro que a gente tem que falar sobre investimento nas pessoas, nos policiais, na capacitação dos policiais, na multiplicação e na valorização, então a gente tem trabalhando nesse eixo, na melhora e modernização da rede física, para que ela possa também estar em condições de receber essa tecnologia, receber esse upgrade em relação ao uso dos equipamentos computacionais, né? Pelo menos essa é a realidade que a gente vê, então a gente tem trabalhando em relação a isso também, tá? E cada vez mais usando tecnologia, modernizando e buscando a inovação do processo em prol da segurança pública. E aí vem, dentro desse contexto de melhora da tecnologia, dentro desse contexto de modernização, vem o grande projeto, que é o Videopolícia Expansão, que a partir de agora a gente vai destrinçar um pouco mais, falar
como se começou até chegar no modelo e nos resultados que a gente tem tido hoje no estado da Bahia. Então, o projeto Vida Polícia Expansão, né, ele vem buscando modernizar, vem buscando criar um apoio ao trabalho preventivo da polícia, ao trabalho investigativo da polícia, ao trabalho repressivo que a polícia vem fazendo, né? Ele busca melhorar a segurança pública em todos os aspectos, para que a gente possa reforçar, a partir da deficiência que se tem em relação a efetivo, pelo crescimento que se há de, muitas vezes, desordenado nas cidades, tá? A gente busca esse projeto de Vida de Polícia Expansão. O projeto, inicialmente, buscava fazer uma composição de um cinturão, né, de tecnologia e de monitoramento para Salvador e a região metropolitana. Hoje, a gente percebeu, a partir dos projetos pilotos, a partir dos cases de sucesso, que eu passarei daqui a pouco para vocês, que ele precisaria ser estendido. Então, hoje, esse projeto Vida Polícia Expansão está já em 81 municípios do nosso estado. Nosso estado é um estado continental, são 417 municípios, numa área territorial aí maior do que a França, né? Mas já é um grande avanço. E como foi? Você pode estar se perguntando, como foi a escolha desses 81 municípios? A gente partiu do pressuposto que os 81 municípios que tivessem com pior condição de CVLI, crimes violentos não letais intencionais, e CVP, crimes violentos contra o patrimônio, deveriam ser os primeiros a serem escolhidos, os primeiros a terem as câmaras utilizadas, para que a gente pudesse exatamente diminuir os dados estatísticos desses 81 municípios. E é hoje, nesse pé, que a gente está no projeto Vida e Polícia Expansão. Ao contrário, a gente hoje, em razão da demanda que existe de vários municípios e do sucesso desse projeto, eu recebo diariamente pedidos de vários prefeitos pedindo para que seja instalada, inclusive mentindo em relação a dado, querendo que vendendo de que o município dele está em má condição, para que ele pudesse receber essa informação. É lógico que a gente já vem trabalhando, até por conta disso, numa outra etapa, numa segunda etapa do projeto Vida Polícia Expansão, né, para que a gente possa chegar até 125 municípios do nosso estado, porque aí nós teríamos ali, pelo menos, um pouco mais de 1/4 dos municípios. E, lógico, como a gente não vai ter, pelo menos em médio prazo, né, condição de atender todos eles, em razão até do aporte do investimento, do orçamento do Estado, a gente tem, de forma inovadora, buscado trazer... Lembra que eu falei da integração com os municípios? Temos tentado fazer a integração com os municípios, fazendo com que eles entendam a importância desse projeto e vejam como eles podem, a partir de iniciativas de orçamento pessoal, ou até mesmo de linhas de fomento de crédito federal, seja através do Pronaf, seja através de editais próprios, que são eventualmente lançados, obter recursos para que possam trazer essas imagens para o nosso sistema de câmeras, né, o nosso sistema de monitoramento de vida e expansão. Então, a gente lançou esse ano um projeto de justamente caravana desse projeto de Vida e Polícia Expansão, onde a gente apresenta lá a União de Prefeitos da Bahia a possibilidade deles conhecerem e da gente dar o direcionamento técnico também, né, para que aquele investimento que o município faça, ou que o ente da iniciativa privada faça, e por isso que eu também tive a oportunidade de mostrar esse projeto para a iniciativa privada, de trazer para o bojo da secretaria essas imagens. Chegamos ao ponto, estamos em início de tratativa com a ADEME, e que isso partiu, inclusive, da própria iniciativa da ADEME, de falar assim, poxa, a gente poderia, então, depender de um outro projeto que a gente tem, que é o projeto Câmara Interativa, que eu vou abordar rapidamente, a gente poder trazer a Câmara do Particular para o sistema de monitoramento, para o acompanhamento, para a obtenção de informações, para a obtenção de dados preventivos, de coleta de dados de investigação,
em prol dos órgãos de polícia. Então, através do Câmara Interativa, a gente mostra que o investimento que um particular já vai fazer, é interessante que ele faça, dentro de uma capacidade técnica mínima, para fazer essa incorporação com o sistema nosso de monitoramento, né? A gente mostra a eles, lógico, tudo dentro do LGPD. Você pode estar se perguntando, não, foi passado pela PGE, existe um termo de adesão a esse contrato para que não haja qualquer tipo de arguição de ilegalidade no uso daquela imagem. É importante dizer que a gente também não tem interesse em nenhum tipo de imagem interna, são imagens externas, né, imagens voltadas ao público, essas sim que são de nosso interesse para fins de monitoramento daquela cidade. Então, em conversa com a ADEME, a própria ADEME vislumbrou a possibilidade de a cada empreendimento que ele lançasse, ele colocasse ali, a depender do tamanho do empreendimento, de 2 a 6 câmeras, né, que estariam ali diluídos no investimento, mas que integrariam a um sistema de monitoramento. Percebam, 2 câmeras, 6 câmeras dentro do empreendimento de pequeno, de médio e grande porte, é um valor ínfimo para o retorno que essas câmeras se darão ao sistema, ao cinturão, vamos dizer assim, olho-vidro de monitoramento, né? Então, a gente tem fomentado essa prática e mostrado em razão do sucesso que a gente está tendo com o projeto Vida Polícia Expansão. É lógico que esse projeto, até para que ele tenha se tornado maduro, para chegar no ponto que a gente chegou hoje, ele precisou de uma engrenagem em várias superintendências. E lá na Secretaria de Segurança Pública, a gente tem 3 superintendências que participaram desde o início, desde a gestação, e participam ativamente desse processo, né? Nós temos a CIAP, que é uma superintendência de ação integrada Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial, que foi responsável inicialmente pela modelagem de todo o processo, ouvindo como ela faz a integração, ouvindo todos os órgãos do Sistema de Defesa Social e Segurança Pública, para que a gente possa fazer a modelagem dentro da legalidade junto com a PGE. Só que a gente precisou também, a partir dessa modelagem, da Superintendência de Gestão Tecnológica, cujo Coronel Oliveira é o superintendente, que é efetivamente quem faz a execução, quem dá os meios, né? E, no final, também, a S Telecom, que é quem opera. Então, a gente precisava que o operativo tivesse próximo também, desde o nascedouro do processo, porque podia ser muito bem que quem estava ali modelando, quem ia instalar, né, não veria a necessidade do operativo. Então, foi necessário que, ao longo da modelagem desse processo, todos esses 3 entes aí, e por isso que eles estão aí em forma de engrenagem, participassem desse processo. Então, a gente deixa aqui esse modelo, que foi o modelo que funcionou, né? Até porque pode ter algum ente público aqui que esteja interessado na instalação nesse processo, então não adianta você só colocar a parte técnica, você tem que também ouvir a parte operacional, porque pode ser muitas das vezes que o operacional tem uma demanda específica, ou uma demanda do operacional inviabilize a execução daquele projeto. Então, assim que foi feito em relação à nossa modelagem de processo para chegar aonde a gente chegou hoje em relação ao projeto Vida Polícia Expansão. E, lógico, né, qual seria a ideia do projeto como um todo, do Vida Polícia Expansão? Seria a gente, em suma, como um todo, diminuir o tempo-resposta, fazer o manejo inteligente do nosso efetivo, né? Obter informações mais precisas em relação à atividade policial e àquela ocorrência em especial. Ou seja, fazer o norteamento da segurança a partir de dados concretos de evidência. E reforçando também o trabalho de investigação policial, porque muitas das vezes a gente não tinha a informação necessária, apesar de ser um local público. Então, assim, também todos os locais hoje de maior concentração de público estão revestidas, estão ali cercadas do sistema de monitoramento.
Isso facilita muito. A gente, inclusive, hoje tem uma capilaridade e tem centros móveis, com que faz com que a gente, inclusive, faça o deslocamento de uma célula do vídeo monitoramento do projeto Vida Expansão para um evento específico. Então, se eu precisar se eu tenho uma festa grande no interior do estado, de uma cidade grande, ou de uma cidade, até uma cidade de médio porte, que tenha uma concentração de gente, de muitas pessoas, né, uma previsão de muitas pessoas, a gente faz o deslocamento para aquela localidade de uma célula móvel do Vida Polícia Expansão, com a instalação, através do SGTO, do sistema de monitoramento. Tudo isso para que a gente possa, eventualmente, fazer o uso da tecnologia a favor da segurança pública, tornando ali aquele ambiente, vamos dizer assim, um pouco mais estéril, no momento que o sistema de reconhecimento facial, como vocês vão ver, é alimentado pelo Banco Nacional de Mandado de Prisão. Então, a gente está buscando ali, na sua grande maioria, foragidos da justiça. Então, a gente tem ali uma oportunidade, dentro desse evento, desse planejamento que a gente faz para aquela localidade, a atuação policial em busca de captura desses foragidos. E aí vamos para a linha do tempo, né? Quando fala de linha do tempo, a gente, primeiro, em 2017, isso muito antes de eu chegar, né? Eu cheguei agora no início desse ano, mas em 2017, a idealização do projeto, né? Se pensou no primeiro momento, no Vida Polícia Expansão, como fazer o uso da tecnologia para nortear e ajudar a segurança pública do Estado. Em 2018, em dezembro de 2018, a partir de conversas, de tratativas, do avanço da modelagem do processo, ao lançamento do projeto piloto. Se verifica a necessidade e se faz o lançamento do projeto do piloto. Em 2019, existem 2 projetos pilotos que são executados, e vocês verão, eu destrincharei mais adiante, onde se verifica, a partir de cada projeto desse, a melhora e a necessidade efetiva que seria necessário para a efetivação da contratação, né? Então, em 2020, com o projeto piloto do Carnaval, aí um projeto mais robusto em relação, e já com as melhorias realizadas a partir dos 2 eventos que houve em 2019, a gente implementa o projeto piloto, e 2021 se faz a aquisição do projeto Vida Polícia Expansão. Muitos dos senhores podem estar se perguntando, sim, mas como é que foi essa aquisição? Essa aquisição se deu com bastante trabalho, construída com várias mãos, passando pela PGE, a contratação é de serviço, né? Então, o que se paga é a partir... houve uma licitação, cujo consórcio Avantia e Oi saiu vencedora, e há uma contratação do serviço. Se paga pelo ponto de imagem que a gente obtém. Se aquele serviço não está sendo prestado, não se paga aquele ponto de imagem que não está sendo feito a transmissão da imagem para o nosso central de comando e controle, o nosso COI, tá? Então, eu conversava aqui no nosso network ali e vieram me questionar sobre como foi feita a contratação do projeto Vida Polícia Expansão. Então, o projeto foi assim, em apertada síntese, foi feito dessa forma, foi feito em várias mãos, passando pela PGE e a título de contratação de serviço. Modelagem que a gente acha que é a melhor possível, né? Até porque falava fora, se a gente investir só na aquisição das câmeras, existe toda a manutenção dessas câmeras. Lá a gente já percebeu que existem muita gente, em alguns pontos da cidade, existe muita destruição de câmera, né? Infelizmente, em razão das facções criminosas. Então, ali são pontos que a gente, porventura, sempre tem que estar fazendo a reinstalação. Então, a gente entende que essa é a melhor forma. E a câmera em si, os senhores sabem melhor do que eu, entendem mais de tecnologia do que eu. Depois de 4, 5 anos, aquela câmera ali já se torna obsoleta, né? A tecnologia anda em outra velocidade.
Então, o aperfeiçoamento do equipamento entre alta velocidade. Então, se a gente adquirisse câmera, 3, a depender de 4, 5 anos, a gente já não teria em condição. E esse processo também, construído em várias mãos e construído a partir desse apoio que houve entre da Avantia, da própria Huawei, que é fornecedora, que todos eles têm instalação física lá, tem um núcleo específico dentro da secretaria, isso fez com que a gente aperfeiçoasse cada vez mais o processo. Os erros fizeram que a gente chegasse, a melhoria, inclusive a Covid, vou mostrar aí, fez com que a gente melhorasse cada vez mais o processo, a chegar no ponto que a gente chegou hoje de, vamos dizer assim, ainda não de maturidade, porque eu acho, e a gente percebeu nas intervenções anteriores aqui, o quanto a gente sempre tem que estar se inovando, sempre tem que estar buscando a novidade em relação à tecnologia. E então, é isso. Em 2021, a gente aqui faz a aquisição, né? Em 2022, a gente implementa, e em 2023, com a minha chegada, eu chego e olho lá, quem teve a oportunidade de ver o nosso comando e controle, é uma unidade, vamos dizer assim, é até um projeto daqui de Pernambuco, que a gente utilizou lá para fazer a instalação do comando e controle, do COI, do Centro de Operações de Inteligência. O governador, inclusive, atualmente está ficando lá em razão de reforma na governadoria, e a gente faz um local adequado para a recepção da magnitude desse projeto, né? E aí a gente faz o primeiro projeto piloto, é um projeto piloto que é feito no Carnaval, a gente tem as câmaras, a gente tem uma base de dados simples, a gente tem naquele evento mais de 300 pessoas que foram capturadas a partir das imagens. Essas imagens foram colocadas nos portais, né? Lá no Carnaval, a gente tenta fazer, lógico que a gente não consegue fazer, deixar a área toda estéreo, mas a gente coloca portais de abordagem ao longo dos circuitos. Tá? E aí foi colocadas as imagens dentro desses portais, de uma forma piloto. E capturou mais de 300 câmeras. A partir dali, a gente conseguiu fazer captura de uma pessoa, mas foi muito simbólico, porque lá em Salvador tinha um bloco que o pessoal se transvestido de mulher, o que é chamado de muquiranas, né? Então, o cara passa no portal, como vocês veem aqui, ó, transvestido de mulher. E é o primeiro case do sucesso, porque a informação é passada, lógico que o sistema não faz tudo sozinho, o sistema transmite para uma equipe policial que começa a fazer a busca daquela pessoa. Nesse primeiro projeto piloto, essa busca foi através do rádio, então foi muito mais difícil, porque a pessoa não tinha, e vocês vão ver a evolução, não tinha imagem daquela pessoa que estava sendo procurada ali. Mas falou, ó, muquiranas, passou, tá, roupa, enfim, com a pistola de água, tal, aquele tipo de identificação, características básicas, e houve a localização. Mas, lógico, que ficou um legado a partir daí, em melhoria, em implemento da base de dados, em facilitar a comunicação, a comunicação do teledespacho com a equipe que estava em campo também. Então, ficou ali aquela vontade de melhorar. Ficaram as primeiras lições desse projeto piloto para que a gente melhorasse. Aí, na sequência, né, a gente não é um povo que gosta de festa, pouco menos de um mês depois, tivemos a micareta de feira, que é a nossa maior micareta do interior do estado. E aí a gente vai para o segundo projeto piloto, onde ali a gente procura consertar algumas deficiências que a gente entendeu do primeiro projeto piloto, né? Então, aí a gente melhora o sistema de reconhecimento facial, coloca mais câmeras em mais portais, a gente faz o teste também do LPR, que é a da leitura de placas, né? A gente incrementa mais banco de dados para a captura e a coleta das informações que era necessário, e aí a gente tem 3 vezes mais pessoas capturadas pelos sistemas de câmera, né? A gente coloca também, para facilitar essa deficiência que a gente tinha do rádio, mais bases móveis ao redor do circuito para facilitar a comunicação. E aí a gente passa de um preso no Carnaval de Salvador, naquele primeiro projeto piloto, para, em 3 dias de festas, 4 dias de festa, 33 pessoas presas, né? A partir daí, com a melhora somente na verdade, com o aumento das câmeras, a melhora do banco de dados e a melhora da comunicação, do teledespacho, né? A diminuição da comunicação do teledespacho com a equipe de rua. Mas ainda poderia melhorar mais.
né? A gente percebia que tinha que haver uma melhora desse processo para que a gente pudesse extrair o melhor que poderia ter daquela ferramenta. Opa, passei aqui rapidinho. E aí a gente vem ao momento que a gente está hoje, né? Um processo de melhora. Ao longo desse período, a partir da aquisição, a gente adquire também um sistema de rádio chamado LTE, muitos dos senhores devem conhecer, onde a partir dali a gente tem o tráfego de dados, como se fosse um smartphone, onde você consegue facilitar o gerenciamento do policial que está na rua. Então, a gente utiliza esse sistema de rádio através de 3.500 rádios adquiridos em Salvador RMS. Ele pode consultar aquela pessoa, bancos de dados policiais. Ele pode fazer com que aquele rádio se transforme numa câmera móvel para poder fazer a integração com o nosso sistema de operações. Ele pode e recebe a notificação daquela pessoa que é procurado. Então, hoje, a pessoa recebe a foto daquela pessoa que está procurada. Então, se o sistema de câmera captura aquela pessoa nos nossos portais do Carnaval ou nas 3.500 câmeras que hoje a gente já tem instalada nas 81 cidades que a gente falou, a guarnição mais próxima recebe a foto daquela pessoa, recebe a notificação daquela pessoa, assim como as centrais de comando e controle que a gente tem. Porque, além da central de comando e controle que a gente tem na capital, a gente tem mais 20 unidades de comando e controle para atender todo o interior do Estado, visando a obtenção dessas informações, o repasse à equipe mais próxima, através do monitoramento do GPS, para fazer a atuação, né? Então, a gente usa a tecnologia, esse recurso, para a captura de muitas pessoas. A gente começou a ampliar também o uso das câmeras LPR, fazendo a instalação dessas câmeras em locais de ponto estratégico, a partir de evidências que a gente tinha da Polícia Civil e Militar, de rotas de fuga ou de locais de desmanche de carros. Então, vocês percebam que a gente nem chegou ainda na plenitude do processo. Nós estamos aí com 3.400 câmeras, cujo projeto é de 4.100. Então, a gente ainda tem aí mais ainda um passivo aí que ainda vai reforçar ainda mais esse cinturão. E, a partir daí, com a implementação definitiva, estou sendo um pouco rápido porque estou olhando ali o tempo, viu? Para poder ser cirúrgico em relação ao tempo, a gente consegue, esse ano de 2023, praticamente mais do que duplicar a quantidade de pessoas localizadas no sistema de vídeo monitoramento, né? Quando eu cheguei na secretaria, a gente vê todo o COI, que é bonito, eu falei assim, isso aqui, Coronel Oliveira não vai fazer mentir. Eu chamei o instrumento de inteligência e falei assim, Coronel Oliveira, Major Travessa, isso aqui não me serve de nada se não for para poder atender, fazer uma pronta resposta e fornecer elementos para quem está na rua. Eu quero isso aqui em pleno funcionamento, o mais rápido possível, para que a gente possa dar elementos para que os nossos policiais tenham pronta resposta. Eu quero que a gente receba uma ligação de uma vítima e, no primeiro momento, nós já façamos a captura das imagens, identifique no gerenciamento quem é a viatura que está mais próxima para a gente poder atender essa ocorrência. E aí, a partir desse ano, a gente praticamente mais do que duplica a quantidade de pessoas presas em reconhecimento facial, a gente mais que duplica a quantidade de veículos localizados a partir do sistema de câmeras instalados, né? Inclusive, a gente já instalando, em vez de instalar em novas avenidas que foram abertas lá na capital, e a gente tem uma média de 2 capturas por dia em relação a isso. Então, a gente tem 2 cases esse ano que foram de sucesso. Como eu falei, nós fechamos o Carnaval praticamente todo. Cada ano a gente faz uma análise dos circuitos. Nós temos 3 circuitos concomitantes na cidade. Então, a gente faz o isolamento, tenta fazer, porque são áreas habitadas, né? Então, a gente não consegue deixar totalmente estéril, mas a gente faz cada vez mais um controle de pontos de acesso, todos eles com sistema de câmera, com a câmera melhor posicionada, por conta do processo evolutivo que a gente teve ao longo das experiências, então, melhores posicionadas, e a gente conseguiu, em menos de 10 dias de Carnaval, em 7 dias de Carnaval, capturar 79 pessoas, né? Porque, por mais que a gente diga que tem câmera, que a gente faça anúncio,
O cara nunca acredita que aquela câmera vai capturar ele, ou não acredita na tecnologia, no uso da tecnologia a favor da polícia. Né? Então, nós conseguimos, foi um fato que a gente celebrou muito, né? Porque a gente, inclusive, como foi o maior carnaval, a gente via na pandemia, o de vocês também foi assim. A gente viu na pandemia, então, eu não sei, tenho certeza que aqui também foi empiado de gente como estava lá. Não cabia tanta gente nos circuitos. Então, a gente fez o maior carnaval de todos os tempos, com a diminuição, com base na tecnologia, com o maior número de presos e com a diminuição de todos os índices criminais, a partir também da análise da quantidade de pessoas que frequentavam aquele circuito. Então, a gente falava assim, ó, aquele circuito com muito mais gente do que nesse, então a gente tem que reforçar o policiamento nesse. Ou a gente fazia a mancha criminal, de onde estava tendo mais ocorrência de furto, de roubo de celular, por exemplo, a gente fazia o quê? Fazia o encaminhamento da Polícia Civil através do pessoal velado e o entorno da Polícia Militar para a gente meter a mão nos quadrilheiros que faziam roubo de celulares. Então, tudo fazendo uso do vídeo monitoramento, da tecnologia, porque a SGTO trabalha aí uma semana antes e uma semana depois para poder instalar esse sistema de câmeras, não só nos portais, mas no circuito também. Então, a gente não deixa o sistema de câmera só no portal, a gente traz esse sistema de câmera para que a gente possa também estar trabalhando em todo o circuito. Né? E cada ano ou cada dia, a gente percebe que em determinada localidade, em razão da dinâmica criminal, a gente tem que fazer o remanejamento dessas câmeras, às vezes até no meio do carnaval, para que a gente possa fazer. E aí, de forma inovadora, falando também sobre a integração, eu recebi o pessoal de camarote. Aí eu, conversando com eles, falei assim, eles dizendo que iam instalar câmeras e tal. Eu falei, então por que vocês não instalam câmera de reconhecimento? Aí eles, gostei da ideia. Falei, então, instalem câmera de reconhecimento nos seus camarotes e coloque a integração vamos fazer a integração desse sistema de câmera que você já vai gastar o nosso sistema de reconhecimento facial. E assim a gente fez. Né? Como o nosso protocolo é um protocolo rígido, a gente só faz, vou abrir um parênteses aqui, né? A gente só faz o acionamento do mecanismo de segurança para contenção com uma certeza de probabilidade de 90%, acima de 90%. Tá? E, mesmo assim, a gente faz um outro protocolo na Polícia Civil, paralelo a esse, que é a confirmação que aquele mandado de prisão está válido. Porque, muitas das vezes, apesar do banco de dados que alimenta o sistema ser do Instituto Pedro Melo, na identificação, e ser do Banco Nacional de Prisão, é muito comum, às vezes, o mandado de prisão está no sistema e não está válido. Então, até para a gente evitar qualquer tipo de questionamento, a gente faz essa dupla checagem, né? A gente bota lá em cima. Então, teve camarote que acionou a gente com 70%. A gente falou, 70% não, a gente não vai. E também teve um camarote que não acionou muito porque ele não quis gastar muito na questão dos analíticos, né? Ele ficou ali um pouco sem querer gastar, era próximo também, o carnaval até o último momento vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter, então também não houve essa preparação, mas já há uma promessa aí para o próximo ano, a gente conseguir aumentar o cinturão a partir disso, a partir da gente ter mostrado para ele o quanto seria... quanto é comercial você dizer que o seu camarote ali também, né, é um local seguro, um lugar onde você pode ali tá recebendo as pessoas. E a gente também teve casos de sucesso no São João. Como eu falei, a gente tem que interiorizar a tecnologia. Né? Apesar de a gente já ter 81 cidades, eu queria levar o sistema de monitoramento, de reconhecimento facial, para o interior do Estado. Então, a todas as grandes festas a gente levou. Então, a gente escolheu as cidades que mais teriam público, né? Aqui, com certeza, Caruaru, enfim, fazendo um paralelo aqui, a gente escolheu as cidades que teriam maior público de São João e fizemos a instalação dos centros móveis que eu falei, com reconhecimento faciais também nesses locais. E aí a gente conseguiu também, de forma recorde, em 3 dias de São João, prender 13 pessoas aí no interior do Estado, a partir do uso da tecnologia do reconhecimento facial para a segurança pública. Né? Então, esse ano, já foram 1.165, na verdade, esse dado já está errado, porque você vê a dinâmica, hoje de manhã eu olhava, já foram 1.168. De ontem para cá, quando terminou, eu revisei essa apresentação no final da manhã de ontem. Em 24 horas, nós tivemos mais 3 pessoas presas e já tem mais 3 pessoas sendo verificadas, né? Porque já tem equipe nossa trabalhando lá, porque ele só identifica quando a gente tem a certeza e a gente consegue fazer o alcance dessas pessoas.
E aí veio um dado interessante, porque eu falei assim, beleza, a gente está prendendo gente. Mas quem são essas pessoas? Eu queria saber o dado, qualificar esse dado. Quem são as pessoas que a gente está prendendo? Né? E quais foram as cidades que a gente já aprendeu? Então, aí tem um pool de cidades, percebam que é espalhado na Bahia toda, onde já foram pessoas presas pelo sistema de monitoramento, e esse dado está até menor agora, já foi maior, já chegou a ser 85%. 85%, hoje está em 76%, são pessoas que são presas pelos que eu considero os principais delitos existentes. Na sua grande maioria, roubo, ou seja, uso de arma de fogo, né, para crime violento contra o patrimônio, homicídio, em segundo lugar, 21%, tráfico de drogas, 16%, e estupro. Tá? Então, eu apresentei esse dado para o governador, mostrando a eficiência da ferramenta. Né? Eu precisava saber, mostrando isso para o judiciário também. Falei assim, olha o que a gente está aprendendo. A gente não está aprendendo só prisão civil. Prende muito prisão civil também, quem está devendo pensão. Eu acho que hoje está em torno de 8%. Mas o grande grosso das pessoas que a gente está aprendendo são pessoas que respondem por processos graves. Né? E outra coisa, até porque a gente recebeu a peste de ser a polícia que mais mata, né? Eu falei ao governador, governador, esse ano a gente prendeu mais de 600 pessoas sem dar um disparo sequer. Só fazendo uso da tecnologia. Né? Que era um dado que passava despercebido. E eu falei assim, ó, até porque a gente estava recebendo essa crítica, né? Eu falei assim, e até porque também a gente também recebe a crítica de fazer uso da tecnologia. Falava aqui há pouco antes que o questionamento sobre alguma discriminação pelo uso da tecnologia. Eu falei, a tecnologia, a câmera não escolhe se a pessoa é branca, se é negra, se é índia, se é chinês, assim, oriental, ela não está escolhendo isso. Ela está buscando a pessoa que está no banco de dados que é alimentado pela Justiça, que é o Banco Nacional de Mandado de Prisão. Né? E a gente está usando a imagem daquela pessoa que fez a identificação criminal. Então, não estou escolhendo quem é a pessoa que está sendo presa. Pode ser pode ser qualquer um. Né? Ali são pessoas que estão foragidas. A gente recebeu e recebe lá, semanalmente, 2, 3 comitivas, recebendo todo tipo de questionamentos que você possa imaginar de LGPD. E todas elas a gente comprovou que a metodologia independe de qualquer tipo de discriminação, que é o uso da tecnologia. Os parâmetros dos analíticos, ao contrário, melhoraram, porque a pandemia teve esse legado. A pandemia fez com que a gente tivesse que melhorar, a gente não, né? As empresas tivessem que melhorar os analíticos para que a gente pudesse fazer o reconhecimento com o uso da máscara. Então, isso aí foi uma coisa que foi um legado muito importante para a Bahia também, porque houve a melhora. Eu recebi lá gente da Alemanha questionando, e todos eles saíram convencidos de que o sistema é feito com um protocolo rígido. Se vocês terem ideia, o sistema de câmera, quando ele monitora, principalmente no Carnaval, se ele passa numa residência, quem tiver a oportunidade de conhecer lá, quando passa na residência, ele borra, justamente respeitando o quê? A privacidade. Né? A gente só quer aquele local do público. Então, a gente mostrou todo o protocolo, mostramos exatamente como é feito o sistema, para que a gente pudesse ter hoje esse resultado, ter a legitimidade, ter a tranquilidade do uso da proteção de dados, né, da legalidade no processo. Meu tempo já acabou, então eu vou passar rapidamente aqui sobre umas 2 slides aqui, um que fala justamente isso, né, a vantagem que a gente teve com o incremento também do uso da LPR, né, e a gente tentando também compartilhar esse LPR com as prefeituras, para que a gente pudesse realmente, como eu falei, criar aí um cinturão de proteção de olho vivo. A gente, da mesma forma que é o sistema de reconhecimento facial, a viatura mais próxima recebe a identificação do carro. Isso tem sido também muito utilizado pela gente, por nós, para a investigação criminal também, né? A fuga, a identificação, um cárcere, um caso Pix. Recentemente eu estava na secretaria e minha sala, ao final, eu consigo ver tudo. Aí, daqui a pouco, eu vejo uma viatura abarroando de frente, assim, né, lateral, num carro. Era um caso de sequestro Pix, que tinha sido identificado pelas câmeras e que tinha sido notificado aquela viatura através da imagem, e ela viu o carro vindo do outro lado. Ele passou o canteiro e encostou, e a gente conseguiu salvar a vítima, que estava ali já há 45 minutos,
em posse dos sequestradores, né? Então, assim, é como a gente fala, realmente a eficiência do equipamento. E aí a gente, como eu falei, duplicamos o número de veículos, só esse ano aí 284 veículos recuperados, de forma quase que imediata a partir do uso da tecnologia. O LTE, que eu falei um pouco mais à frente, já falei sobre isso, onde a gente tem uma comunicação criptografada, onde a gente faz trânsito de voz, de imagem, de dados para as equipes. Então, ela recebe aí, você percebe, é como se fosse realmente um smart, né? Onde ele recebe tudo, inclusive ele pode operar e verificar as câmeras da região. Ele identifica a câmera que está mais próxima dele ali, para poder buscar também como prova, se for necessário, pode identificar alguma rota de fuga, então ele faz o uso dessa tecnologia para fins ali de investigação também. E também operando os analíticos, né? Esse mesmo LTE, com a possibilidade de operar esses analíticos de reconhecimento facial e de LPR. Por fim, a gente só vou passar rapidamente sobre alguns projetos que a gente está em andamento da Secretaria, todos com esse viés, efetivamente, de investimento na tecnologia, em inovação, né, em otimização, em trabalho através de dados, através de evidências, para que a gente possa melhorar o processo de policiamento. Né, a gente otimizar, dar mais eficiência ao projeto, ao policiamento ostensivo e investigativo. Então, a gente está com banda estreita, é um projeto que a gente tem de digitalização de todo o sistema de rádio da Bahia. Então, até o final do ano, todo esse sistema de rádio, através dos 20 centros de comunicações que eu falei a vocês, vão estar em funcionamento, né? Com um contato mais rápido com qualquer das cidades que tem. Nós temos policiamento ordinário em todas as 417 cidades, então existiam cidades que até então havia uma nuvem ali que não chegava a comunicação, então a gente está fazendo esse projeto. O Vida Polícia Expansão, que é esse projeto que aqui a gente apresenta rapidamente para os senhores, num investimento de 702 milhões de reais, mas é um investimento que é dividido, lembre, em 5 anos, né? É dividido através do serviço. Então, aí fica a responsabilidade e as empresas ali trabalhando. Quando eu chego lá e aperto a empresa, lógico que eu quero ajudar a empresa e quero me ajudar. Né? E aí a gente percebe que é de serviço, então a gente precisa também, porque a gente vê a potencialidade da ferramenta, o investimento que estamos com outro projeto que vai se somar ao Vida Polícia Expansão, que é exatamente o Câmara Interativa, que eu falei rapidamente, que é trazer as câmaras de outros entes públicos, prefeitura, agência, órgãos, porventura, e particulares para o sistema da Secretaria. Então, a gente está nessa fase aí, para poder fazer. Lógico que a gente tem uma outra empresa que é integradora, e a gente está conversando com todas as empresas do consórcio ali, e a de integração, para ver como a gente vai fazer isso, porque já há o interesse total de muitas entidades da sociedade civil organizada em fazer o engajamento nisso, e para a gente também, é lógico, é muito interessante, a gente aumenta ali o nosso cinturão de monitoramento, inclusive com o uso de analíticos ali que vão nos favorecer, né? Obrigado a todos, espero que eu possa ter contribuído, foi até rápido, passei um pouco, aí acho que uns 5 minutos, talvez. Obrigado a todos.